Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 13, como base. Para terminar, diz Paulo, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Guerra Santa é uma expressão que tem se tornado comum em nossos dias, não é verdade? Você abre jornal, você assiste televisão e você ouve falar sobre essa expressão. Por que nós temos ouvido? Devido a esse termo árabe chamado jihad, que no árabe, na verdade, não significa guerra, significa empenho ou esforço. O termo jihad no Islã significa luta mediante vontade pessoal de se buscar ou de conquistar a fé perfeita. Esse termo jihad não nasceu para matar pessoas, mas é um termo usado pelo Islã que indica a luta pessoal, a decisão pessoal para se buscar uma perfeição na fé para honrar Allah. Em árabe, Deus é Allah. Em hebraico, eu. São linguagens semíticas. O exemplo seria português e espanhol. Em português, Deus. Em espanhol, Dios. No entanto, alguns estudiosos, segundo eles, foram os europeus que denominaram a jihad como guerra santa. Devido às lutas religiosas que aconteceram na Idade Média, quando se promoveu o que nós conhecemos na história como o período das cruzadas. As cruzadas só passaram a existir porque 500 anos antes, os árabes invadiram a Europa, principalmente a Península Ibérica, onde estão Portugal e Espanha. Que vocês já ouviram falar dos mouros. E até hoje existe uma cultura moura naquele lugar, tanto em Portugal como na Espanha. Eles invadiram aquelas terras para conquistá-las, mas também para, a partir daí, propagar sua crença, por meio da força bruta. Então, quem luta na jihad, aportuguesando o termo, se torna um jihadista. Que a gente ouve também nos jornais. E quem são os jihadistas? São aqueles que se engajam nesta guerra santa para se tornar
um guerreiro santo. Eu não sei se isso é de algum proveito para vocês, mas tem muito a ver com o que nós vamos ver aqui. Segundo Maomé, a jihad, ou essa guerra santa, era descrita de duas maneiras. A jihad maior, que era a luta íntima para dominar a alma. Essa era a jihad menor. A luta para dominar a alma. A jihad maior, o esforço muçulmano para propagar a sua crença entre os povos. Então Maomé ensinava, de início, que a jihad menor era um esforço pessoal e íntimo para dominar os desejos carnais da alma. E a jihad maior, uma vez dominados esses desejos, você deve propagar a sua crença diante das pessoas. No entanto, no século XI, foi transmitido que a jihad menor não era bem assim. Porque esta coisa de se lutar contra si mesmo para ter uma fé perfeita, fazia parte dos mais ortodoxos. E é herético pensar que a jihad é só isso. Porque de início a batalha santa era o aperfeiçoamento interior. E até aí está certo por princípio. No entanto, os mais extremistas, que são em número muito maior, começaram a propagar que não é bem assim. Que se você pensar na jihad maior como só domínio do eu, iria contra as palavras do grande profeta. Mas o duro é que o profeta que disse que existia jihad maior também disse o seguinte, que a melhor guerra santa, o melhor jihad, é a de um homem cujo sangue é derramado e o seu cavalo ferido. E ele declarou ainda, aquele que morreu, mas não lutou no caminho de Alá, nem expressou alguma determinação por lutar, morreu como morrem os hipócritas. Então ele está defendendo uma luta corporal, uma luta sangrenta. Então, em algum momento ele diz uma coisa, e noutro diz outra. No entanto, fica claro que tanto no Islã como no cristianismo, e eu estou falando essas coisas com respeito aos islâmicos, mas estão errados e serão punidos por Deus, porque estão longe da verdade. Tanto no Islã como no cristianismo, existe a crença entre ambas as religiões de uma guerra santa. Nós estamos dentro de uma guerra santa, assim como o Islã está. No entanto, há uma grande divergência
Isso é problema do ar-condicionado, viu, gente? Ele interfere na nossa, como fala aí, Jefferson? Na frequência aí. Então, veja só, não tem como arrumar isso, tá? Isso aí é só quando o técnico vier e mexer aí. Então, veja bem, existe uma grande divergência entre Maomé e Jesus em questão dos seus ensinamentos. Se um é brutal e diz, a nossa crença deve ser imposta, até mesmo pela força com o derramar de sangue, Jesus ensinou o contrário. Jesus, certa vez, disse assim, vocês ouviram o que foi dito, ame os teus amigos e odeiem os teus inimigos. Eu, porém, digo, orem pelos teus inimigos, abençoe os teus inimigos. Se algum deles tirar a sua capa, dê a eles também a sua túnica. A pregação de um é o ódio. A pregação do outro é o amor. É o perdão. É por isso que eu escolho Jesus Cristo. É por isso que eu digo que não existiu e não existirá ninguém como Jesus Cristo no céu e na terra. Então, com quem nós estamos lutando como cristãos? Que tipo de luta ou guerra santa estamos travando? O que nós podemos aprender do texto que nós lemos? O que o texto está dizendo? O que a Bíblia está nos pedindo? Primeiro, uma crença. Deus quer que nós creiamos no quê? Que nós não estamos lutando contra seres humanos, como ensina o Islã. Não se impõe fé por imposição. Não se obriga um ser humano a crer em Deus pela lógica, pela física ou pela brutalidade. Há pessoas que estão aqui sentadas que nunca vão conseguir acreditar em Deus, mesmo frequentando igreja. Vocês estão aqui, mas não conseguem crer. O versículo 12 diz claramente, nós não estamos lutando contra seres humanos. No entanto, o texto diz que nós temos que crer em outra coisa. Nós estamos lutando contra o quê? Forças espirituais do mal, onde? Numa esfera espiritual. De modo que, se eu não for uma pessoa espiritual, se eu não aprender a ser uma pessoa espiritual, eu terei problemas em enfrentar demônios, em saber lidar com eles.
Eu não me canso de ver pessoas correndo atrás de igrejas e pastores e qualquer outra coisa para pedir oração a fim de que Deus os livre de ações demoníacas. Eu posso orar quantas vezes você quiser, mas se você não quiser tornar-se o que Deus quer que você se torne, você nunca estará livre dessas ações demoníacas. E mesmo se tornando a pessoa que Deus quer que você se torne, não há como evitar essa guerra. Mas quando você se torna uma pessoa nascida de novo em Cristo, você é capaz de travar essa batalha e resistir o mal. O texto fala destas duas verdades e de duas propostas divinas. A primeira proposta é que busquemos força e poder em Cristo. No versículo 10, tornem-se cada vez mais fortes. Vocês estão lendo aí na Bíblia? Tornem-se cada... Se vocês não lerem na Bíblia, vocês não vão aprender. Tornem-se cada vez mais fortes. Como eu me torno forte? Vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Você entende o que é unidade? Nós temos um ditado popular que diz que a unidade faz a força. Na vida espiritual é assim também. A unidade com Cristo gera o quê? Força. Jesus disse: eu e o Pai somos um, para que vocês sejam um conosco. Porque isto gera força. Mas depois nós vamos entender como nós podemos ser um com Cristo. Mas quando ele fala recebendo a força do seu poder, eu tenho que analisar a palavra poder, que no grego é a palavra dunamis, de onde surge a nossa palavra dinamite ou dínamo. Dínamo gera o quê? Força, energia, impulso. E dinamite gera o quê? Força, energia. No entanto, energia destrutível. Quando então você coloca bananas de dinamite em uma rocha dura, o que acontece? A explosão gera energia. Essa energia é uma força que explode e quebra a rocha. Todas as vezes que nós buscamos o poder de Deus, nós estamos pedindo o quê? Algo que nos quebre. Tem muito crente por aí que sai nesses montanhas da vida, me dá poder, nem sabe o que está pedindo. O poder de Deus é algo destruidor. Ele destrói nosso orgulho, ele destrói aquelas estruturas que impedem que Deus execute ou exerça seu poder, sua graça em nós e através de nós.
Mas uma vez que Deus consegue destruir o nosso egoísmo e o nosso orgulho, e nós nos rendemos aos seus termos, esse poder que é destruidor, ele também é energético. E ele então produz energia. Ele nos capacita a fazermos o que Deus pede que seja feito. E ao longo da caminhada, esse poder vai nos dando a energia que precisamos para sermos perseverantes. Então, quando nós buscamos força e poder, devemos estar lembrando e cientes de que estamos buscando uma força que acabará conosco, para que nós possamos servir a Deus. E ao mesmo tempo estamos buscando algo que ao longo do caminho vai nos dar capacidade para nos manter em Deus. É o dínamo. Todos nós conhecemos a palavra de João Batista. Aquele que vem após mim é mais poderoso que eu. Eu batizo vocês com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, é necessário que eu diminua e que ele cresça. O que é diminuir? É morrer para si mesmo. É ser destruído para que a vida de Deus possa fluir. Deu para entender? A segunda proposta divina é que aprendamos a vestir e a usar a armadura espiritual que Deus nos dá. No versículo 13, o que é que está lá? Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Pessoas que buscam gente para... Imagine, Walter, você pode orar lá no meu trabalho? Porque ele acredita que nós vamos orar lá e tudo vai ser abençoado. Mas ele mesmo não está buscando a força do poder de Deus. E como aquilo pode ser abençoado? Em um momento até pode acontecer alguma coisa, mas com o passar dos dias, tudo desfalece. Você pode vir aqui uma vez por semana e ouvir a palavra de Deus, e se você gosta da palavra de Deus, ela entra em você e provoca alguma coisa. Mas 10 minutos depois, tudo aquilo morre. Ou no dia seguinte, tudo acabou. Por quê? Porque você está cometendo um erro. Você não está buscando a força do poder de Deus que destrói e também dá energia. Porque Deus quer que certas atitudes nossas mudem. Mas para que elas mudem, o meu eu tem que desaparecer da frente. Ou não é? Há certas coisas que eu faço e que você faz que nós não percebemos. Nós achamos que temos um cacuete que nos acompanha pelo genes familiar.
Mas você tem que quebrar isso. Seu pai, sua mãe, sua avó eram de um jeito, você não tem que ser como eles. A sua roupagem é outra. Deus espera que você tenha uma vida diferente, pois aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então aí está. Nós temos então o texto nos dizendo: vocês terão que lutar contra seres espirituais e não humanos. Busquem a força e o poder que está em Cristo. E aprendam a vestir e a usar a armadura que Deus dá a vocês para enfrentarem o diabo no dia mau. Não adianta você estar vivendo um dia mau e dizer, Walter, ora por mim. Se você não quer buscar Deus. Jesus ensinou que o espírito vai embora, mas se ele volta e a casa está vazia, o estado desta pessoa se torna 7 vezes pior. Mas então eu tenho que pensar, qual é a razão dessas duas verdades e propostas divinas? O versículo 11 diz, e eu já mencionei, na parte B, diz o quê? Para ficarem firmes, o quê? Vocês estão com a Bíblia aí? Olha para ela. Qual é a razão de nós termos estas duas verdades e estas duas propostas divinas? Para ficarmos firmes contra as armadilhas do diabo. Aqui mostra duas ações, esse versículo 11. Ficar firme é a ação do homem. Armar armadilhas é a ação do diabo. Ficar firme significa o quê? É uma postura perseverante em Cristo, pois ele está falando de Cristo. Nós somos chamados para ficarmos firmes em Cristo. Mas o diabo faz armadilhas. E o termo armadilha, no grego é metodeia. Também não há razão de saber. Mas é importante entender o significado. Porque esta palavra metodeia é que origina a nossa palavra método. Mas ela é composta por duas palavras que significam meta, viajar, meta significa visualizar o que está com, visualizar o que está depois. E a segunda palavra significa viajar ou excursionar. A cilada do diabo é fazer com que sua mente viaje, excursione sobre alguma ideia. O diabo não tem poder para conduzir você a nada. Por isso nós temos que entender que o diabo trabalha na nossa mente, a fim de que nos afastemos de Deus e procuremos a satisfação dos nossos desejos pessoais. E isso está lá em Gálatas. Se vocês quiserem, nós podemos abrir. Topa ou não? Gálatas capítulo 5. É um livro para trás só. Algumas 2, 3 páginas para trás.
Gálatas capítulo 5, versículos 17 ao 21. Vamos ver o que diz. Então veja bem, metodeia, cilada. Temos que ficar firmes contra ciladas. Não leiam Gálatas ainda, sem antes eu ler com vocês. Olha para mim. O diabo vai trabalhar na sua mente e na minha. Porque ele quer distanciar você de Deus. Ele pode estar gerando na mente de alguns uma doutrina errada. Um desejo errado. Porque ele procura inserir em nós um desejo pela busca de ideias falsas. Guarde isso. Para que você então comece a buscar prazer em coisas que não agradam a Deus, pelo fato de já estar distanciado dele. Por que pessoas não gostam de estar na reunião da igreja? Sempre arrumam desculpas de que estão em algum lugar, trabalhando, não sei o que, fazendo. Está na cara que esta pessoa está sendo influenciada pelo diabo. No entanto, ela é culpada integralmente do que faz. O diabo não tira ninguém da igreja, o diabo não engravida ninguém. A irmãzinha chegou para mim e disse: ai pastor, o diabo, olha o que fez comigo. Não foi o diabo, foi um pobre diabo. Numa situação endiabrada. Que se tornou numa circunstância infernal. Agora, pobres diabos. Então, veja só. O diabo não leva ninguém a fazer sexo. O diabo não leva ninguém a praticar adultério ou fornicação. É o ser humano. Por quê? Quando ele começa a trabalhar em nossa mente, começa uma guerra dentro de nós. Outra guerra. Porque aqueles que ensinam que a nossa luta é só contra os diabos da vida aí, não é. Porque aquele que conhece a Deus passa a ter uma luta interna. Lembram-se no Islã? Jihad maior, jihad menor. Nós temos isso também. Olha a nossa guerra santa maior. Versículo 17 de Gálatas 5. O que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito Santo quer. Então, o que você aprendeu aí de Paulo, gente? O quê? Não é o que o Espírito Santo quer. Vejamos. E o que o Espírito Santo quer é contra o que a nossa natureza humana quer. Por quê, irmãos? Os dois são inimigos. E por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Quando alguém diz assim, eu sou o dono do meu nariz, eu tenho pena dessa pessoa.
E desde que surgiu a filosofia do iluminismo, nós temos nos posicionado contra todo tipo de autoridade. E a vida não é assim. Nós precisamos aprender a aceitar autoridades. Deus é uma autoridade. A palavra de Deus é a autoridade. O Espírito Santo é a nossa autoridade. A igreja, em sua essência, é uma autoridade. Ela é o corpo de Cristo. Então nós não estamos autorizados a fazermos o que quisermos ou o que queremos. Nós precisamos pedir licença a Deus e perguntar: é isto que o Senhor quer? Exemplo: Jesus estava no Getsêmani quando orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Precisa estudar a Bíblia. Verso 18. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei, de uma religião de homens. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Aqui estão verdades. Elas são o quê? A imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, isto é, droga, consumo de droga, tanto álcool como drogas alucinógenas, que tiram a pessoa do bom senso, da sobriedade. Diz as inimizades, as brigas ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Está taxado. Pratique isso e você está fora. Se você é uma pessoa inteligente, você irá ponderar os seus pensamentos e suas ações. Você é mãe e pai, você quer o bem para os seus filhos ou não? Que comportamento você adotará dentro de casa, para que ele possa aprender, não só por meio de instrução verbal, mas por meio de exemplos? Seus filhos estão reparando que você é uma pessoa dedicada a Deus? Seus filhos estão aprendendo pelo seu exemplo que sua dedicação a Deus tem bom senso? As pessoas onde você trabalha reconhecem você como um servo de Deus? O seu namoro está pintado com moralidade ou imoralidade?
Se você está namorando simplesmente para ter prazer, sobre o que você está construindo o seu relacionamento? Se você pretende viver com uma pessoa ao seu lado pelo resto de sua vida, você inteligentemente construirá esse relacionamento sobre uma base sólida. E não sobre a impureza. Ou ações indecentes. Se você quer ter amizade com Deus, você vai fugir da idolatria, das drogas, das inimizades, das brigas, das ciumeiras, dos acessos de raiva, da ambição egoísta e da desunião e da divisão, das invejas, das bebedeiras, das farras, porque você quer ter o reino de Deus. Quando Jesus disse, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, todo cristão deve olhar para este texto e dizer, este é o meio de buscar o reino de Deus, deixar de praticar estas coisas. Senhor, eu reconheço que estou praticando algumas coisas destas e me arrependo, me ajude. Esta é a condição de algumas pessoas que estão aqui dentro me escutando. E a menos que você reconheça a sua condição, Deus não poderá abençoar sua vida. Se alguém disse assim, aquele Walter é um chato, vai na outra igreja que você vai ver o que você vai receber. Pode ir, só que a vida vai castigar você. E nós nos encontraremos de novo. E eu o verei muito triste, porque você teve a chance de experimentar um Deus tão grande e poderoso, capaz de transformar todo um ser em uma nova criatura, e desprezou. Eu não estou aqui para ser bonzinho para você e passar a mão sobre a sua cabeça. Eu não estou pedindo para você gostar de mim. Eu estou aqui para ser verdadeiro com você. Um exemplo de alguém que não conseguiu dominar suas ideias falsas. Adão e Eva. Vocês querem ir lá em Gênesis? Ou não? Uma vez eu estava numa igreja, o pastor, abre lá em Genésio. Gênesis. Eu fico pensando, como é que alguns pastores conseguem dizer, se hoje você tiver fé, só fé, está tudo resolvido. Esses caras não leem Bíblia, gente. Esses caras estão a fim de enganar pessoas. Abre o olho. O livro de Gênesis é o primeiro livrinho da Bíblia. 50 capítulos. E este é o terceiro. E aí começa um drama muito sério. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Olha o que ele está fazendo. Fazendo com que Eva viaje.
Se você olhar para trás, você vai perceber, segura só a onda aí. Olha o capítulo 2, versículo 17, e veja com quem Deus falou. E o Senhor deu a quem? 2,16, gente. Versículos 2, capítulo 2, verso 16. Deus deu o quê? Ao homem o quê? A seguinte ordem. Quem era o homem? Adão. Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Isso quer dizer que a mulher ainda não existia. E Satanás não veio falar com Adão, mas foi falar com quem? E o que ele perguntou? É verdade que Deus mandou que vocês... A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer desta fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou o quê? Vocês não morrerão coisa nenhuma. Ele está brincando com as ideias. Se você é hábil, você percebe isso. Para onde ele quer levar? Ele que está querendo dizer, vocês estão perdendo uma grande oportunidade de ter alguma coisa que Deus não deu a vocês. O conhecimento do bem e do mal. Mas, aí então, Deus disse isso, ele continua. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Imagine que proposta! Agora, com todo respeito, Allan Kardec, o pai dos espíritas, ensina que depois de várias evoluções você também se transforma num Deus, de um planeta. Me desculpe outra vez. Russell, fundador dos Testemunhas de Jeová, também diz que você, depois de um tempo, se transforma em um Deus, em um planeta. Me desculpe outra vez. Mas o fundador dos Mormons, Joseph Smith, também diz que você, Mormon, se transformará em um Deus, em algum planeta. E a primeira ordem que Deus deu a Israel foi essa: ouve, Israel, eu sou o único Senhor. Não há outro Deus além de mim. Vocês estão aguentando? Eu não estou muito, não. Então, quando é que nós nos tornamos deuses de nós mesmos? Quando nos afastamos de Deus.
para seguirmos os nossos próprios conselhos e vontades. Deus diz: afaste-se da aparência do mal. Mas nós brincamos. Nós achamos: não, vamos aqui, ninguém tem o direito de falar. Tem sim. A sua postura, a minha postura, pode incomodar alguém. Talvez você não esteja fazendo nada demais, mas aquele ato pode gerar confusões, então você tem que ter cuidado. Mas eu estou andando com aquele camarada, eu não estou fazendo nada com ele. Mas está andando com ele, e as pessoas vão falar. Você está toda hora sentando com aquele rapaz, diz o marido. Mas eu não estou fazendo nada. Mas todo mundo está falando: por que você só senta com ele e não senta comigo? E não está acontecendo nada, mas está gerando um problema. A Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado. Desculpe. Se comer carne enfraquece o teu irmão, não coma. Se beber vinho deixa o teu irmão triste, bebe em casa. E não na frente dele. Você gosta de sentar-se ao lado daquele irmão? Convide-o para sentar-se em sua casa, ao lado do seu marido. Pronto. É o que a Bíblia ensina. Não como lei, mas como um princípio, para evitar que você tenha problemas. Posso continuar aqui? A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou: como seria bom ter entendimento? Olha aí. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido, e ele também comeu. Foi ele que ouviu. Mas ele passou para Eva, e Eva ouviu através dele, e é a mesma coisa. Eu ouvi Deus e estou passando para vocês o que eu ouvi, vocês estão ouvindo o que eu ouvi, então o que vocês ouvem é o que eu ouvi é de Deus, e o que vocês ouvem é de Deus. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Viraram índio. Com todo respeito. Eu tenho também o exemplo de Jesus no deserto da Judeia, mas eu não vou pedir que vocês abram a Bíblia lá. Em Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11, não precisa abrir. Vocês se lembram que a batalha que Jesus teve com o diabo foi de caráter espiritual. A batalha de Adão e Eva foi de caráter espiritual. E a batalha que você tem é de caráter espiritual. O diabo vem na sua mente e conduz você. Você é uma pessoa fraquíssima, que não aprende, não lê, não sabe fazer nada. Mas o diabo diz assim: como Deus te ama, não é? E você acredita. E aí você é levado a pensar: como Deus me ama.
Mas Deus está dizendo, eu não estou concordando com o estilo de sua vida. Mas você é incapaz de ouvir agora. Porque você quer ouvir o que deseja ouvir. Você olha para uma pessoa e ele diz, mas Deus não vai me punir, Ele vai me dar uma chance. Todos nós pensamos que Deus nos dará chance após chance, mas pode ser que em algum momento Deus não dê mais nem uma chance. Ananias e Safira morreram. Saul morreu. Absalão morreu. Jesus, então, diz o texto de Mateus 4, que o Espírito de Deus o conduziu ao deserto para ser o quê? Tentado ou testado. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. A sua fidelidade tinha que ser testada. Eu não entendo isso. Confesso, eu não entendo. Um dia eu vou entender, mas Deus age assim. A minha fidelidade tem que ser testada. A sua fidelidade com Deus tem que ser testada. Deus sabe quem somos, mas nós não sabemos quem realmente somos. Se você pede a Deus, Deus me enche de amor. Deus não pode encher você de amor. Ele vai te encher de pessoas que te odeiam. Para você expressar amor. Deus me dá paciência. Ele vai te colocar num trânsito da Paulista, 6 horas da tarde. Com uma daquelas passeatas contra o aumento de passagem. E um temporal se aproxima e você tem que descer de um lado para o outro. Se você ficar, aqueles vândalos vão destruir seu carro. Se você descer, a enxurrada te pega. Deus, o que eu faço? Jesus está lá. Ele precisava ser provado acerca da verdade, dos princípios e das propostas divinas. Nas 2 primeiras tentações, o diabo vem e lhe diz, se você é filho de Deus, você está com fome, mande que estas pedras se transformem em pães. Se, onde ele está trabalhando? E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, está escrito, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele não desistiu. Na segunda ele diz, se você é filho de Deus, pule daqui de cima desta torre, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens para te sustentarem, para que não morras. Mas está escrito, não provarás, ou testarás, ou tentarás ao Senhor teu Deus. Então, na terceira, ele foi mais fulminante. Jesus, olhe para todos os reinos, olhe para as riquezas que eu tenho, eu vou te dar tudo, se você prostrar
e me servir. E a resposta de Jesus também foi fulminante. Diferente de Adão e Eva, Jesus demonstra firmeza e diz: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Com o diabo, não fica colocando o microfone na boca e dizendo assim: qual é o teu nome? Não se faz entrevista com ele. Você tem que declarar a palavra de Deus para ele e mandá-lo embora, sabendo que ele sai momentaneamente, porque ele tem o direito dado por Deus de voltar a te atacar. Porque a luta continua, companheiro. Eu estou rouco, desculpa aí. Quando o diabo foi embora momentaneamente, o que aconteceu a seguir? Os anjos vieram e cuidaram de Jesus. A atitude de Jesus nos serve de exemplo para que, primeiro, creiamos que não há como evitar essa luta contra o diabo. Não tem como. Todo dia, toda hora, ele vai trabalhar na sua mente. Segundo, que nós nos preparemos para essa luta com o poder e a palavra de Deus. Você fala assim: hoje o dia não dá nada certo, não vai dar nada certo. Há quem diga: há poder nas suas palavras. Não. Há insuficiência na sua falta de fé. Ou a sua fé é insuficiente. Desculpe. Então você sofrerá restrições. Nada vai mudar. Aquela situação está à sua frente para mudar. Ou ela muda, ou você muda. Talvez Deus não mude a situação, mas você tem que mudar. Você está diante de um amigo e ele coloca uma garrafa de cerveja e você é alcoólatra. E você sabe que se beber um gole, você voltará para casa e vai destruir sua família de novo, com um desgosto. Mas você sente o cheiro da bebida que não foi aberta. Você sente o gosto, o paladar. E você diz: três dedos aí. Três dedos. Ou assim. Aí não para mais. Mas aquele é alcoólatra, ele é doente. Não, ele não é doente. Se ele se arrepender, Deus livra ele. Mas aquele drogado, ele precisa de médico, psiquiatra, psicanalista, psicólogo. Não, ele precisa de Jesus, da verdade de Deus. Se ele se arrepender, Deus livra ele. Vocês sabem que de todas as casas de recuperação, apenas 2% a 3% se recuperam. E geralmente em casas de recuperação onde se prega Jesus. Não são os remédios, é a fé. E conhecereis a verdade vos libertará.
E se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A atitude de Jesus nos ensina que quando resistimos pessoalmente ao diabo, apoiando-nos na graça e na verdade divina, ele momentaneamente se afasta. E é exemplo do que aconteceu a Jesus. Deus envia os seus anjos para cuidar de nós. Você não precisa lá, anjo da guarda, venha. Não existe isso. O que existe é Deus. Quem te guarda é Deus, não é nenhum anjo. E às vezes Deus nos presenteia, enviando os seus anjos para trazer suas riquezas e nos servir. A proposta de Deus é que você se fortaleça e não dependa da força de outro. Tem gente que não sai do telefone. Alô, Walter, eu estou com um problema. Filho, que problema? Vamos orar para mim. Passa uma hora. Alô, Walter, mais um problema. O diabo está me atentando. Eu estou com um problemão. Vamos orar. Na terceira vez, o diabo voltou de novo. O diabo. Agora, o duro que é essa pessoa, quando chega carnaval, Páscoa, férias, Natal, o diabo não tenta. O diabo pode estar dizendo para você agora, você está muito doente, não é? É o fim da sua vida. Adiantou crer em Deus? Enquanto Deus não põe um ponto final, não é fim de nada. Em nome de Jesus, vá embora. Eu sirvo a Deus, a minha vida é a dele. Enquanto não morrer, vou estar fazendo a vontade dele e vou estar pisando a cabeça da serpente. Então, vamos terminar. Já está na hora. Como nós devemos nos preparar para essa luta? A fim de nos tornarmos fortes, de acordo com os versos de Efésios 6, 14 ao 17. Voltando lá no livro de Efésios, para nós terminarmos, dando sequência. Ele não está falando de uma guerra santa? Então nós aprendemos o quê? Que a nossa guerra é contra os espíritos na esfera espiritual. Eu não vou entrar em detalhes hoje sobre esses governos, mas são seres fortíssimos. E também contra nós mesmos, contra o nosso eu. Satanás não pode levar você a praticar o que você não quer. Ele induz que você pratique o que quer. Não sei, uma vez uma pessoa chegou para mim, Walter, eu não sei porque eu bebo. Eu sei que eu vou estragar minha família, a alegria, mas não sei por que eu encho a cara. É porque você quer. Não, tem um negócio que age em mim. Nada age em você. Me expulsa daí. Como? Se você não quer. Eu vou orar por você, porque eu não nego oração.
Mas se você não tomar juízo e não se arrepender, você vai para o inferno por causa do seu alcoolismo. Porque isso não é uma doença. É um pecado. É bebedeira. É obra da carne, dos desejos da natureza humana. Primeira coisa, como eu posso ser forte no Senhor? Sejamos perseverantes na verdade divina, a fim de que ela seja a nossa força. O versículo 14 diz o quê? Estejam preparados. Usem a verdade como o quê? Cinturão. Essa parte é uma região de força. Quando você pega algo, você sente aqui. Ou não é? Sempre que você vai levantar peso, você tem que aprender a fazer abdominais. Para fortalecer aqui a região lombar, a musculatura das pernas, para você abaixar adequadamente e levantar. Mas essa região é uma região de força para se defender e atacar. Não vou entrar em detalhes. No próprio versículo 14 diz: busquemos uma vida aprovada por Deus por meio da prática da verdade. Versículo 14 ainda diz o quê? Vistam-se com a couraça da justiça. O que é justiça? A palavra justiça significa que você é uma pessoa aceita por Deus. Busque ser aceito por Deus. Tome a verdade sobre si, para se fortalecer. Primeiramente, para ser aceito por Deus, e não para resolver problemas pessoais. Você não pode frequentar uma igreja para resolver seus problemas. Você está aqui porque agrada a Deus. Deus chamou você hoje, você veio. Tenhamos um forte desejo para anunciar os termos da paz que Deus dá por meio de Jesus. No versículo 15 diz o quê? E calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. O Evangelho. Quando você experimenta a verdade, desculpe a redundância, verdadeiramente, você quer agradar tanto a Deus, e você vai procurar viver para Ele. Mas não só isso. Aqui, essa experiência te enche de tal modo que você não consegue se calar. Você quer que outras pessoas tenham a mesma experiência que você teve. Quando você começa a se calar e não fala para mais ninguém sobre a sua experiência, abra os teus olhos. Alguma coisa está errada. Sejamos fiéis a Deus, a fim de nos defendermos dos ataques satânicos. Versículo 16 diz: e levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Ninguém pode orar para defender você. Imagine, o Natan fala: Walter, eu estou com uma insônia, ore por mim. E eu oro. Mas depois ele vai para a casa dele e vai dormir. Eu não posso dormir entre ele e a Isabel. Quando ele estiver sonhando, então sai tentação.
Eu me lembro uma vez que eu estava num retiro de pastores. Eu estava numa cama bem grande, eu não sei se eu contei para vocês. Naquela noite eu dormi tranquilo, eu e um outro pastor de São Paulo. Falei, você dorme bem lá na ponta esquerda e eu na ponta direita. Era muito grande aquela cama, não sei como ele fez isso. Mas no outro dia apareceu tanto pastor naquela casa, e naquela cama iam dormir 5 a 6 pessoas. O meu amigo dormiu no chão, e eu fiquei na ponta direita quase caindo. 6 homens do meu lado. Sendo que, por volta perto da meia-noite, sei lá, um dos pastores, o que está do meu lado, começou a sonhar. E ele fez assim na minha perna. Pastor desgraçado esse. E o cara sonhou de novo. E ele sonhou de novo. E o Davi estava acordado, dizendo, você está acordado? Eu estou? O que houve, Davi? Eu não estou conseguindo dormir, disse ele. Por quê? Tem um camundongo aqui e eu tenho medo de rato. É a minha vitória. Eu prefiro um rato do que um pastor sem vergonha. E eu disse, você quer vir dormir aqui? Ah, vou agora. Eu dormi tranquilo. No outro dia eu perguntei aí, você dormiu? O pastor quis me pegar a noite inteira. Vai sonhar assim lá para o meio dos infernos, diabo. Então, não tem nada a ver com o que a gente está falando, né? Mas se você não for fiel a Deus, você não resistirá aos ataques satânicos. Recebamos a Deus, de Deus, a convicção de que pertencemos a Ele, para usarmos a sua palavra como uma espada, a fim de destruirmos, as mentiras do diabo. Coloque lá, para destruirmos as mentiras do diabo. O verso 17 diz, recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Jesus não usou a palavra, está escrito. Se você não entra num grupo para aprender as coisas de Deus, você não vai conseguir resistir a um fortíssimo inimigo. Além do mais, o verso 18 diz, façam tudo isso. Como? Orando a Deus e pedindo a ajuda dEle. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem. E orem sempre por todo o povo de Deus. Ele diz aí, façam tudo isso orando a Deus. Você não pode enfrentar um inimigo fortíssimo sem a estratégia divina. Não é só em nome de Jesus sai, não. Isso é estupidez de gente ignorante dentro da igreja, que não conhece a Bíblia. Porque Deus não deu o nome de Jesus e meu nome, disse ele, vai expulsar. Expulsa, claro, o diabo sai momentaneamente, mas ele volta. Se você está com problema na sua empresa, não adianta você me chamar para orar lá, se você não está tomando uma postura diferente. Se você está com problema na sua casa, com seu relacionamento, não adianta pedir oração se você não mudar sua postura. Peça ajuda de Deus. Deixe o Espírito de Deus guiar sua oração.
E em vez de ficar pedindo tanto pelos seus próprios problemas, comece a orar pelo povo de Deus. E você vai ver o que acontece. Quando Jó começou a orar pelos seus amigos, a vida dele mudou. O conselho de Deus é que todos sejam fortes e preparados em Cristo a fim de lutar essa guerra santa. Paulo disse: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. Ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. É para isto que serve o poder de Deus. Para nos capacitar a destruir fortalezas que estão dentro de nós, fundadas, arraigadas em ideias falsas, para destruir o nosso orgulho e de outras pessoas que não permitem que conheçamos ou que conheçam a Deus. O poder de Deus nos ajuda a dominarmos nossos pensamentos para fazermos com que eles obedeçam a Cristo Jesus. Então, diferente do Islã, Deus não nos chama para sairmos matando pessoas inocentes. Deus não pede que nós preguemos a fé pela brutalidade, mas pela verdade. E cada um seja senhor de sua própria consciência. Que cada um decida pelo melhor em sua vida. Você entrou aqui nesta noite para ouvir alguém falar de Deus. E eu falei de Deus a você. E talvez você precise acordar nesse momento. Você já não é mais a mesma pessoa que era. Você não é mais temente. E é por isso que você está caindo nas armadilhas, nas ciladas, nas excursões, nas viagens mentais que o diabo insere em seus pensamentos. Não é pela brutalidade que se consegue alguma coisa nesta vida, e nem por métodos fáceis, ou seja, pelo caminho da desobediência e corrupção. Essas pessoas perderão tudo o que têm quando se depararem com o Senhor. Porque Deus não tem parte com assassinos, pervertidos, corruptos e aproveitadores. Jesus não precisa de alguém que o defenda, como Maomé, que precisa de que alguém mate pessoas em seu nome. Ele não diz isso. Ele diz: quem precisa de ajuda não sou eu, é você. É diferente. Com todo respeito ao islamismo. Os líderes do Islã se calaram. E hoje o mundo está passando a odiar o Islã. Um dia o cristianismo se calou. E estão nos chamando hoje de fanfarrões. Por causa desses pastores que pedem dinheiro e que muitos defendem. Inclusive alguns que estão aqui. Que são contra mim, estão aqui, não sai do meu pé. Vai lá dar o seu dinheiro para eles. Dê até o seu trízimo. Porque aqui você nem oferta dá. E também é melhor que não dê. Se arrependa. Mude o seu coração. Por que você quer ficar mais bonitinho? Mais enxuto para as menininhas?
Você está velho e tem filhos, vai cuidar dos seus filhos. Fique bem para a sua família. Tenha saúde para servir a Deus e não para fazer farra. Se hoje você ouviu a voz de Deus, não endureça a sua cerviz, não levante o seu nariz, não empine, mas chore os seus pecados diante dele. E diga: Senhor, eu não tenho sido forte o suficiente para lutar contra o inferno em minha vida. Eu estou caindo dia a dia. Como eu gostaria de ter aquela vida forte. Como eu gostaria de voltar a experimentar a alegria e o teu amor que fluía, pois eu não podia conter. Volta a correr os teus rios dentro de mim. Faça a tua fonte jorrar de novo. Restaura o meu ser, em nome de Jesus, ó Pai. Tu não precisas que eu o defenda, mas tu esperas que eu defenda a fé que o Senhor me deu. Porque quando defendo a fé, eu defendo a minha integridade e a honestidade diante do Senhor. Perdoe os meus erros, perdoe as minhas falhas, me aceita de volta. Não retires o meu nome do livro da vida. Devolve-me a alegria do teu Espírito. Derrama sobre mim a tua graça e o teu poder. Faz-me chorar, para que eu levante em alegria e felicidade. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Quem no céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração.